mesmo aquele de coração puro, que à noite faz suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito florescer e a lua de outono brilhar. Quando a lua cheia se ergue no céu e o silêncio da noite é quebrado por uivos longos e arrepiantes. É sinal de que algo está à solta. Nem homem, nem besta, mas um caçador, um predador amaldiçoado, condenado a viver entre dois mundos. Hoje, vamos atravessar a escuridão e encarar a verdade por trás de uma das criaturas mais temidas da história humana: o lobisomem. A lenda do lobisomem atravessa séculos e civilizações. Ela não pertence a um único povo. Ela se repete, com pequenas variações, em diferentes partes do mundo. Na Grécia Antiga, encontramos um dos primeiros registros: o mito de Licaon, um rei que ousou desafiar os deuses e foi punido por Zeus, sendo transformado em lobo. Dessa história, nasceu o termo licantropia, a transformação do homem em besta. Séculos depois, durante a Idade Média, a Europa mergulhou no medo. A crença era tão forte que bastava uma acusação para selar o destino de alguém. Homens eram perseguidos, torturados e executados sob a suspeita de se transformarem em lobos durante a noite. Entre os séculos XV e XVIII, mais de 30.000 pessoas foram acusadas de licantropia, mas alguns casos foram além da histeria coletiva. Uma região esquecida pelo mundo, coberta por florestas densas, montanhas frias e vilarejos isolados, onde a noite parecia chegar mais rápido e durar mais do que deveria. Foi ali que o pesadelo começou. Bête du Gévaudan. Entre 1764 e 1767, o terror tomou forma. Não foram poucos ataques, foram dezenas, depois centenas. Mais de 100 pessoas morreram. Mas o número, por si só, não revela o verdadeiro horror. Aquilo não matava como um predador comum. As vítimas eram encontradas com o corpo dilacerado, gargantas arrancadas com violência extrema, crânios esmagados e, em alguns casos, completamente decapitadas. O mais perturbador é que muitos corpos não eram sequer consumidos, como se a criatura não estivesse caçando por fome, mas por algo muito mais sombrio. Testemunhas descreviam o impossível: uma criatura maior que qualquer lobo já visto, com peito largo, cauda longa, mandíbula poderosa e olhos que não pareciam de um animal. Havia algo ali, algo consciente, algo que observava antes de atacar. Crianças eram os alvos mais frequentes, pequenas, vulneráveis. Desapareciam nas margens das florestas, arrastadas para a escuridão sem qualquer chance de defesa. O pânico se espalhou rapidamente. Vilarejos inteiros pararam. Campos foram abandonados. Pais não deixavam mais seus filhos saírem de casa. A situação se tornou tão grave que chegou até o rei Luís XV. A coroa reagiu. Caçadores foram enviados, soldados armados. Expedições inteiras passaram a vasculhar as florestas de Gévaudan. Entre eles estava François Antoine, caçador real experiente, conhecido por abater grandes predadores. Ele encontrou a criatura, ou pelo menos, algo muito próximo disso. Um lobo gigantesco foi morto e exibido como prova. Por um momento, o medo cessou, mas não por muito tempo. Os ataques voltaram, com a mesma brutalidade, com o mesmo padrão, com a mesma precisão. Aquilo ainda estava lá,
caçando. Um dos relatos mais impressionantes veio de uma jovem camponesa que sobreviveu ao ataque. Quando a criatura avançou, ela não fugiu. Com uma lança improvisada, conseguiu ferir o monstro e fazê-lo recuar. Algo que ninguém havia conseguido até então. Ao descrever o que viu de perto, suas palavras foram inquietantes. Não era apenas um animal. Era maior, mais pesado, e se movia de uma forma estranha, quase humana. Em 1767, após anos de terror, um caçador local chamado Jean Chastel decidiu agir de forma diferente. Ele não saiu em perseguição. Ele esperou, observou, como se estivesse tentando entender o comportamento daquilo que enfrentava. E então, em uma manhã silenciosa, ele encontrou a criatura e atirou. Segundo os relatos, usou balas de prata. Dessa vez, o corpo não se levantou. Mas o verdadeiro mistério começou ali. Quando o cadáver foi examinado, algo não estava certo. As proporções eram estranhas. A estrutura, incomum. Não era exatamente um lobo, mas também não era nenhum outro animal conhecido. E até hoje, séculos depois, a pergunta permanece. O que realmente aterrorizou Gévaudan? Um predador desconhecido? Uma aberração da natureza? Ou algo muito mais próximo do que chamamos de lobisomem? Na Alemanha, outro caso marcou a história com uma brutalidade que atravessou séculos. Peter Stump, conhecido como o lobisomem de Bedburg. Uma época dominada pelo medo, pela superstição e por julgamentos que muitas vezes terminavam em fogueiras. Mas o que aconteceu em Bedburg foi diferente. Corpos começaram a aparecer nas redondezas, mutilados, dilacerados, com sinais de ataques extremamente violentos. Crianças desapareciam. Mulheres eram encontradas mortas nos campos. O terror crescia e não havia explicação. Moradores falavam de uma criatura que surgia à noite. Algo que não era totalmente humano, nem totalmente animal. Uma presença que caçava nas sombras. Peter Stump acabou sendo capturado e, sob tortura, confessou. Disse ter feito um pacto com o diabo anos antes, recebendo um cinturão mágico que lhe permitia se transformar em um lobo gigantesco, sedento por sangue. Segundo seu próprio relato, ele vagou por mais de 25 anos como uma besta, atacando viajantes, invadindo vilarejos, devorando vítimas sem piedade. Mas o que mais chocou até mesmo para os padrões da época foi o nível de violência descrito. Stump confessou ter matado e devorado dezenas de pessoas, incluindo mulheres grávidas, cujos corpos foram encontrados mutilados, incluindo crianças, e, segundo os registros, até o próprio filho. Seu julgamento foi rápido, a sentença inevitável, mas a execução foi um espetáculo de horror. Em praça pública, diante da população, ele foi submetido a um dos métodos mais brutais já registrados. Seu corpo foi dilacerado lentamente com tenazes em brasa, pedaço por pedaço. Seus membros foram quebrados, sua carne arrancada, até que no fim veio a decapitação. E mesmo assim, não foi o suficiente. Seu corpo foi queimado, as cinzas espalhadas, como se quisessem garantir que nada daquilo voltaria. Mas o medo já havia se espalhado. A história de Stump cruzou fronteiras, se espalhou por toda a Europa e reforçou uma ideia que aterrorizava populações inteiras. E se alguns desses monstros não fossem apenas histórias? E se eles realmente caminhassem entre nós, esperando a noite cair? Porque mesmo depois de sua morte, os relatos continuaram. E os uivos
nunca desapareceram. Uma vasta área de natureza selvagem conhecida como Land Between the Lakes, localizada entre Kentucky e Tennessee. Mais de 400 quilômetros de florestas densas, lagos profundos e trilhas isoladas. Um lugar que, à primeira vista, parece um paraíso natural. Mas por trás dessa beleza, existe uma história sombria. Desde sua abertura em 1963, o parque atrai milhões de visitantes todos os anos. Mas, com o passar do tempo, relatos perturbadores começaram a surgir. Pessoas desaparecendo, outras encontradas mortas sem explicação clara. Durante décadas, registros oficiais atribuíram esses casos a um animal desconhecido. Mas entre os moradores locais, outro nome começou a circular: a Fera do LBL. Testemunhas descrevem uma criatura alta, musculosa, coberta por pelos escuros, com olhos brilhantes e postura ereta, andando sobre duas pernas, algo que não deveria existir. Entre esses relatos, um se destaca, o de Martin Groves, um homem da lei, um ex-ajudante de xerife do condado próximo de Robertson, no Tennessee, treinado e experiente, alguém que não acreditava nessas histórias, até viver uma. Martin e seu parceiro de trabalho, Henry, decidiram passar alguns dias no parque, caçar perus e descansar, se afastar da rotina pesada da polícia. Como sempre faziam, se separaram durante o dia. Mas antes de retornar ao acampamento, algo chamou sua atenção. Um bombeiro, também acampado na região. Durante a conversa, o bombeiro deixou um aviso: algo está rondando meu acampamento à noite. Nunca perto o suficiente para ser visto claramente, mas sempre ali, observando. Martin ignorou. Continuou seu caminho. Ao retornar ao acampamento, algo estava errado. O silêncio era absoluto. Nenhum som de insetos, nenhum pássaro. Nada. Um tipo de silêncio que não deveria existir na natureza. Henry já havia acendido a fogueira e feito o jantar. Tudo parecia normal. Até que Martin viu. Atrás de uma árvore havia uma figura, parada, imóvel. No começo, parecia um homem. Martin então falou: "Ei, cara, isso não é legal. Aparecer assim durante a noite no acampamento dos outros. Sai daí." E então, veio o som. Um rosnado baixo e profundo, completamente animal. O que estava atrás da árvore começou a se mover. E quando saiu da escuridão, a criatura se ergueu. Aquilo não era humano. Mais de 2 metros de altura, com o corpo coberto por pelos escuros, postura ereta, mas com proporções erradas. A cabeça alongada, o focinho projetado, os olhos fixos neles. Martin, um homem que já havia visto cenas de crime, assassinatos, todo tipo de violência, ficou paralisado. Segundo ele, naquele momento, se sentiu como uma criança, sem conseguir reagir. Ele começou a rezar, em silêncio, repetindo palavras que conhecia desde sempre. E à medida que rezava, algo mudou. Conseguiu mover as mãos, conseguiu reagir. Sacou a arma e atirou. O som que veio em resposta não era de um animal comum. Era um grito, agudo, distorcido, como um porco sendo abatido. Sem esperar mais um segundo, Henry pegou o que conseguiu, e os dois correram em direção à caminhonete. Mas antes de entrar no veículo, Martin olhou para trás, e o que viu nunca saiu da sua mente. A criatura estava destruindo o acampamento, como se estivesse em fúria, como se tivesse sido desafiada. Eles deixaram o parque imediatamente, mas o que encontraram no caminho tornou tudo ainda pior. A poucos quilômetros dali, viaturas, luzes de emergência. Um outro acampamento havia sido encontrado. O mesmo bombeiro que havia dado o aviso
Ele estava morto. Segundo os relatos, algo foi até o acampamento dele naquela mesma noite e o matou de forma brutal. As autoridades investigaram, mas, como sempre, nenhuma conclusão definitiva. Anos depois, o Serviço Florestal dos Estados Unidos declarou oficialmente que não existem evidências da existência da criatura. Mas, para Martin, isso não muda nada, porque, segundo suas mesmas palavras, ele sabe o que viu naquela noite e contou sua história por um único motivo. Se alguém, algum dia, se encontrar naquela mesma situação, talvez ainda tenha uma chance de sobreviver. Ainda era madrugada quando um ônibus escolar atravessava uma região isolada do interior. A estrada era estreita, cercada por mata fechada, e o silêncio da noite só era quebrado pelo som do motor avançando na escuridão. Até que o motorista viu algo surgir na pista. No começo, parecia apenas uma sombra, mas então a criatura avançou contra o ônibus. Segundo os relatos, ela tinha o corpo coberto por pelos escuros, braços longos demais, e se movia de forma grotesca, quase humana. Os olhos refletiam a luz dos faróis, enquanto a coisa golpeava a lateral do veículo com violência. O desespero tomou conta dos passageiros. Alguns gritavam, outros tentavam se esconder no chão do ônibus, enquanto o motorista acelerava sem olhar para trás. Mas a criatura continuou acompanhando o veículo por alguns segundos, correndo ao lado da estrada, como se aquilo não exigisse esforço algum. Quando finalmente conseguiram chegar à cidade, o ônibus apresentava marcas na lataria e riscos profundos próximos às janelas. Na manhã seguinte, moradores da região encontraram pegadas próximas ao local do ataque, grandes demais para um cachorro, estranhas demais para qualquer animal conhecido. O caso se espalhou rapidamente pelas cidades vizinhas, e embora muitos tenham tratado tudo como histeria, os relatos nunca desapareceram. Até hoje, naquela região, motoristas evitam cruzar certas estradas durante noites de lua cheia, principalmente depois da meia-noite. Dizem que às vezes, alguma coisa ainda observa da mata. O lobisomem não é apenas uma criatura, é uma transformação, um processo violento, doloroso, irreversível. O corpo humano se contorce, ossos se alongam, a mandíbula se projeta, a pele se rompe enquanto algo mais primitivo assume o controle. A força se torna descomunal, os sentidos ampliados ao extremo. Ele enxerga no escuro, ouve o que ninguém ouve, sente o medo, antes mesmo da vítima perceber. Suas garras rasgam carne e osso com facilidade, e seus uivos não são apenas sons, são um aviso. A ciência tenta explicar. Doenças raras como a hipertricose, distúrbios mentais, surtos coletivos. Mas nenhuma explicação consegue responder a tudo, porque algumas histórias se repetem demais, em lugares diferentes, em épocas diferentes, com detalhes semelhantes demais. O lobisomem se tornou um símbolo, o lado selvagem da humanidade, aquilo que vive escondido, reprimido, esperando uma chance de emergir. Metade homem, metade predador, um caçador noturno, uma maldição viva, uma lenda imortal. E quando a lua cheia surgir novamente, quando o mundo silenciar e o primeiro uivo cortar a escuridão, me diga, você estaria seguro? Quer conhecer outras criaturas sombrias como essa? Baixe agora o e-book Bestial das Feras Sombrias. O link está na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e prepare-se, porque a próxima criatura pode ser ainda mais perturbadora. Um forte abraço
Nos vemos na próxima caçada.